Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados de todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Mas vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com a Alessandra Sanches. Ela é Chief Operation Officer do Sescom Barrier Advogados, com experiência em gestão de escritório de advocacia por mais de 20 anos. Ela participa ativamente da governança, gestão e administração do escritório. É responsável pelas áreas de finanças, RH, TI, jurídico-administrativo e facilities. Tem formação em administração de empresas pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em gestão de escritórios de advocacia pela FGV, é pós-graduada em negócios pelo INSPER e mestre em gestão de negócios pela FIA. Foi mentora no programa LIFT, iniciativa em prol da igualdade racial pelo ensino da língua inglesa a jovens negros, e coordena iniciativas de ESG do Sescom Barrier Advogados, especialmente as atividades de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, o Sescom Barrier e o futuro da sociedade de advogados. Alê, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Sócios. É uma alegria muito grande. Fazia muito tempo que eu queria conversar com você. A gente sempre se esbarra em evento, em aulas, enfim. E eu sei da tua história dentro da advocacia. Eu falei assim, Alessandra, no nosso Papo de Sócios vai ser muito legal. Então, seja muito bem-vinda, a casa é tua. A gente se cruza aí há muitos anos mesmo. Lara, obrigada pelo convite, tá? Adorei estar aqui, podendo conversar um pouco sobre minha carreira e sobre a gestão de escritórios, que tem sido cada vez mais um desafio, mas um desafio muito gratificante. Não tenha dúvida, a gente está imersa dentro desse universo, né? E quando a gente vê a Alessandra, né, hoje tocando toda a operação de um escritório como o Sescom Barrier, e 20 anos de história, 20 anos. A gente não imagina. Eu quero saber, assim, eu tenho uma curiosidade para saber como é que foi a Alessandra estagiária, como é que começou isso tudo? Você veio de Londrina, aí você foi parar em São Paulo. Como é que foi esse comecinho, assim? Como é que foi essa história? Foi assim, né? Eu sou do interior, eu sou de Birigui. Sou a filha mais velha, de três irmãos, nós somos três. Olha que interessante, os meus dois irmãos são advogados. Maria Augusta, José Alexandre são advogados e só eu fiz administração em casa. A minha irmã tem formação em direito, tem formação em contabilidade, meu irmão tem formação em direito. E eu vim parar também no mundo em que eu sou rodeada por advogados há quase 25 anos. O Sescom Barrier vai fazer 25 anos e eu vou fazer 25 anos de mercado de gestão com eles e com essa especialidade. Eu saí de Birigui, onde Birigui não é longe, tá, do norte do Paraná, em Londrina. Eu tinha passado na UEL, que é uma faculdade estadual, então para mim fazia sentido fazer uma faculdade estadual naquele momento, em que todo o meu ensino não precisaria ser custeado, a não ser viver em Londrina. E o meu principal estágio, de verdade, onde eu aprendi muita coisa, foi no Banco do Brasil. O principal estágio na época era oferecido pelo banco, e eu comecei no que a gente pode chamar hoje de Departamento de Recursos Humanos, mais propriamente folha de pagamento, no Banco do Brasil. Eu tive lá já duas ou três líderes maravilhosas, elas me ensinaram muita coisa, e eu trabalhava super bem, como se eu fosse uma funcionária do banco, recebia elogios, fiquei lá 2 anos, foi uma super escola para mim. Assim que eu me formei, eu tinha um amigão aqui em São Paulo, André Fioroto, ele era formado em administração também, mas ele tinha resolvido mudar de carreira, e ele fez uma segunda faculdade em Direito. E ele era estagiário num grande escritório, quando o Sescom Barrier foi fundado, e ele veio junto com esse grupo.
E aí ele estava se vendo ali envolvido em administração, porque os sócios sabiam que ele tinha essa formação, e ele me ligou e falou: Ale, eu não quero fazer administração mais, eu já mudei, eu quero agora ser advogado. Você topa vir trabalhar aqui? Eu falei, claro, eu estava na época numa outra empresa, eu estava na Sodexo, que era uma empresa de restaurantes terceirizados, e trabalhava no departamento. Eu era mais uma E peça você ali já numa tinha grande. voltado para São Paulo nesse Eu momento? Você já tinha estava em São vindo para Paulo? São Paulo nesse convite deles para poder vir trabalhar aqui em São Paulo, tá? Então eu saio de Londrina, venho para São Paulo. Eu pulei essa parte. Eu trabalho primeiro na empresa do pai do André, para Uhum. administrar. O nome da empresa era Caramba Sorvetes na época. Eu cheguei a administrar 24 unidades de sorveterias, só para você ter ideia, tá? A gente tinha cobrança de royalties, porque nós éramos os master franqueados, então eu tinha cobrança de royalties, controle de estoque, compras, pagamentos de funcionários, era um mundo ali de trabalho. Eu fiz por 2 anos esse trabalho. Eu saí dessa empresa e aí eu estava recomeçando, fui para a Sodexo quando o André, que tinha trabalhado comigo nessa empresa, então fez essa mudança que eu expliquei já no começo, e ele me convidou e falou: vem aqui administrar o Sescom, porque eu não quero administrar, eu quero ser advogado. E eu cheguei, eu fui a primeira funcionária, Lara. Tinham 2 secretárias aqui que tinham vindo do escritório anterior com os sócios fundadores, e eu comecei a administração do zero. Eu fiz a primeira lista com os nomes dos sócios e advogados que a gente tinha no escritório, abri as contas no Bank Boston na época, fiz a primeira compra de Vale Refeição, fiz a contratação da nossa primeira estagiária, e ali em 2001 foi o começo. E eu me envolvi bastante, porque muito jovem, ainda com 25 anos, mas já com uma responsabilidade relevante. E aquilo me motivou muito. Eu saio de uma empresa grande, onde eu era só uma peça ali dentro desse departamento de recursos humanos, para passar a ser uma referência na administração. E eu começo, então, a fazer a implementação do escritório, que no final de 2001 já estávamos com quase 100 pessoas, tá? Na época, 9 sócios, alguns advogados, administração enxutíssima, eu fazia muita coisa, faturava, cobrava, fazia pagamento, conversava com os contadores, e ali eu fui estruturando para uma administração hoje que eu tenho, que é infinitamente mais sofisticada e diferente, tá? Aí Mas você é vai mais ou contar menos isso. aí. É do interior de São Paulo para Londrina, de Londrina para São Paulo, capital, ainda para uma empresa anterior, com esse meu colega, o André, e aí depois para o Sescom Barrier, já desde a fundação. Não, muito legal. E se a gente for fazer uma volta no tempo, né? Quando você fala de 2001, início da virada de século, ainda tudo meio que amador em muitas situações. A tecnologia era mais amadora, o Google não funcionava direito, as internets eram mais difíceis, o processo eletrônico ainda era uma. Talvez isso mude, talvez aconteça, talvez. Então, é outra advocacia e outra cabeça, inclusive, de advogados para entender a importância da gestão dentro dos escritórios, né? Como é que foi esse É, começo assim? Você teve algum desafio é, de dificuldade de aceitação de regra? Porque a gestão ela precisa ter regras, né? Ela precisa ter padrões ali, não em tudo, mas em boa parte. Você os enfrentou alguns dos sistemas. desafios? Os sistemas. Vamos lá, primeira coisa que é importante eu falar para você: o Sescom, os sócios do Sescom sempre investiram muito em tecnologia, tá? Desde o D zero. Então, a gente tinha, na medida em que a gente tinha acesso, eu sempre tive acesso aos melhores ERPs, ao melhor sistema de coleta de timesheet, ao melhor sistema de minutário, tá? Isso já veio assim, porque eles já tinham essa cabeça de escritório grande. Óbvio que assim que eu cheguei, a coisa ainda não estava pronta. Tinha um sistema DOS, um negócio estranho, que eu tirava os débitos de um sistema
que tinha um formato muito feio de fatura para mandar para o cliente. Para você ter ideia, a gente redigitava em Word. Eu tinha uma colega, nós duas redigitávamos o timesheet em Word, fazíamos a capa da fatura para poder mandar para o cliente. Mas isso foi muito rápido. Em 3 meses a gente já conseguiu comprar um software. O software na época estava vindo para o Brasil, compramos nós, e mais 2 escritórios grandes, tá? Era o Elite. E era um super ERP. Ele pegava o timesheet do Carpe Diem, onde a gente registrava. O Carpe Diem já era super friendly, os advogados adoravam, e aquilo já virava uma fatura, já estava classificado na contabilidade. Então, desde o começo, eu já tive um processo de gestão bem estruturado, de grande empresa, tá? O que a gente E o tinha de quanto, dificuldade então, que é a importância do apoio, né? A do apoio importância e do do apoio, mindset da gestão. Porque os meus sim. colegas, eu fui fazer uma pós-graduação na GV de administração, de gestão de escritórios, foi a primeira, ainda numa educação continuada da GVPEC, em 2002. Eu conheci muitos dos meus colegas hoje que trabalham Eu nos fiz grandes essa escritórios. também. Você fez Aham, também, né, fiz. Lara? Não na minha turma, senão eu lembraria de Não, fiz você. 2003. Eu fiz Isso, 2003. eu fiz 2002, que foi o primeiro grupo. E eu ouvia muitas histórias ali, exceto, claro, pelos grandes escritórios que eram mais estruturados, eu ouvia histórias de escritórios de médio porte, que eram mais ou menos do tamanho do Sescom Barrier na época, que eles não tinham toda a infra que eu tinha. Eu sempre tive mais orçamento para isso. Uhum. Então, óbvio que você tinha limitações do tipo impressoras que não funcionavam, toners, toner colorido, máquina que imprime devagar. Alessandra, essa máquina está imprimindo muito devagar, precisa trocar, liga para Canon. Papéis, a gente tinha muito de papelaria naquela época. Então, para você ter ideia, eu cuidava dos nomes dos sócios no topo do papel carta do escritório. Aquilo dava muito trabalho, era muito engraçado, Lara, porque tinha gente que ia à noite e olhava aonde o nome dele estava posicionado, tá? E no dia seguinte de manhã, quando chegava um sócio novo, ou às vezes um advogado sênior novo, eu acrescentava o nome de alguém e eu tinha lá o meu racional, às vezes ordem do Alfabete. nome, alfabética. Ale, ontem eu fui embora, eu era o 25º. Hoje eu abri o papel carta, eu sou o 27º. Eu queria saber por que isso está acontecendo. Então, eram coisas desse tipo que eu vivia. Eu vivia muito do meu computador, é um computador mais novo que o do outro. Como é que eu vou fazer para poder sincronizar? Como que era o nome daquele equipamento que a gente usou antes do BlackBerry, Lara? Eram os Palm Tops. Ah, tinha uns palm tops maiorzinhos, assim, com um teclado. Eu não lembro o nome, eu tive aquilo, mas Aquilo aham. sincronizava mal e porcamente o contato do Outlook com aquilo para poder falar com os clientes. Então, assim, eu sofria muito com isso, sabe? Meu Palm Top não está sincronizando com o meu Outlook, então meu mailing list do Outlook não está passando para o Palm. A lei como eu vou trabalhar. Eram coisas assim que falando hoje, eu estou lembrando, a hora me divertia, hora tinha que me explicar internamente, era um outro estilo de trabalho, né? Era muito diferente. Sem Com dúvida. esses desafios da tecnologia que avançou muito, muito rápido, porque aí logo chega o BlackBerry, isso foi uma mudança para a gente da água para o vinho, e veio o Google, né, Lara? E os minutários, e a facilidade de impressão, e depois você digitaliza, não imprime mais. Então, eu saio daquele mundo daqueles arquivos deslizantes, em que eu tinha que ficar comprando módulos e módulos de arquivo deslizante, porque a gente tinha que guardar naquelas pastas os processos, e ora mandava para arquivo externo para poder Não, e cuidar liberar. com peso, né? Cuidar com peso, porque se você vai enchendo muito de papel, daqui a pouco, se você está num prédio de andares, aquilo começa a ser perigoso, né? Com piso elevado, então tem todo um cálculo naquilo, a gente reforçava o piso elevado para poder receber aqueles arquivos.
Isso mudou muito, né? E aqueles Tudo, né? esforços de digitalização de arquivo, e depois as mudanças de prédio quando você vai fazendo. É muito diferente, né? E Sim. os telefones, você lembra? Ramal na mesa, e Lista de telefone. ramal. Lista de ramal que tinha que estar Ramal. sempre atualizada nas salas de reunião, nas salas, dos advogados, e telefones com tela, telefone sem tela. Ah, mudou da água para o vinho. Conversando aqui com você, a gente Água tem uma pro vinho. infinidade de coisas para Não, lembrar. é uma lista sem fim quando a gente vai pensar no quanto que a administração de um escritório que ainda está dessa forma lá, 2001, 2005, é, aí começam, né, a gente ainda com dificuldade de armazenagem de dados, né, porque a gente não tinha as nuvens, não tinha ainda, o escritório tinha que investir demais em é, computadores e backups e tudo dentro de casa, né, era A fita realmente, do backup tinha que ser guardada fora do nosso ambiente de trabalho, lembra? Então, todo lembro, mês iam várias fitas de backup para um arquivo próprio, seguro, fora, seguro, para que não podia, tipo, perder em caso de incêndio, nada disso. E essas fitas ficavam lá armazenadas, e a gente tinha que ter certeza que o último arquivo, o último backup, o mais atualizado possível, estava guardado num lugar a salvo, com todos os documentos que os sócios precisavam para atender os clientes. Então, a é gente tinha muita os 2 mudança. mundos, o físico e o digital, sendo que o digital era quase um físico, quando É, você lembra no tamanho dos CPDs que você tinha dentro dos escritórios, salas enormes, com um fechado. monte de servidores ali dentro, storages que você tinha que o tempo todo ampliar, 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 até que a gente começa a falar em nuvem, né, deve ter sido em 2010, Lara. A gente lá Daí, na ala, lembra? nossa, Querendo ouvir conhecimento lá fora do que eles estavam falando sobre data center, sobre, processos de segurança, né? Que segurança. isso vira um problema também, né? Quantos escritórios não caíram por conta disso, né? Por trânsito de informação confidencial, né? E É as uma torres mudança gêmeas, lembra? Quando a gente tá, soube que alguns escritórios ficaram uma semana fora do ar, enquanto outros escritórios estrangeiros voltaram a funcionar no mesmo quase dia. imediatamente, né? Aquilo já mostrou diferenciação de profissionalismo e de capacidade de estar Sem, preparado. sem Que dúvida. que foi o mesmo tipo de teste que a gente teve na pandemia, né, Lara? Quem estava preparado para ir para casa da Eu noite ia para o te fazer dia? essa pergunta. Com certeza vocês já tinham toda uma infra e com toda essa cabeça de investimento, né? Lógico que tem os seus desafios, porque naturalmente uma coisa nova que chega e vai assolando toda a nossa rotina, mas sem dúvida que quem não estava preparado tecnologicamente ou teve que se virar nos 30 ali para tentar fazer isso de qualquer maneira, ou evaporou, ou saiu do mercado. Lara, a gente sabe de escritórios grandes, de ponta, que trabalhavam com desktop, e eles não estavam conseguindo ir para casa, e a gente precisava ir para casa. Para nossa sorte, quase 80% do nosso parque de computadores já eram laptops, por sugestão do nosso time de TI. Então a gente já vinha nessa renovação de tirar desktop e colocar laptop, sei lá, 2012, 2013, e resistência, hein, dos advogados para o laptop. Eles não queriam, porque eles gostavam do desktop, que era aquela mega tela, aquela CPU aqui do lado. Uhum. E como assim laptop? Como assim, Ale, você quer que eu pegue o laptop do escritório e leve para minha casa? É melhor eu ter um laptop na minha casa, que ele fica lá para eu trabalhar quando eu preciso, porque a gente já falava em mobilidade, mas na minha sala eu quero Meu o meu computador, o desktop, desktop. que é o que eu estou acostumado, que eu aperto o botão, que eu abro, que eu Lara, hoje você só graças a Deus, a gente já estava com esses laptops e os advogados acostumados a levar os laptops para casa, tá. Como na volta,
Nem sala fixa mais, nem sócio, nem sênior tem no Sescom Barrier hoje. Você tem E que isso foi fazer uma mudança radical na cabeça de advogado, que a minha sala era quase que a minha cadeira era algo assim sagrado, que ninguém e os sente. livros? Os E os meus livros? livros. Como assim, Alê? A gente chamou de housekeeping. Gente, nós vamos levar os livros para casa. Quem quiser vai fazer a doação para a biblioteca. E agora a sala não é mais uma sala exclusiva. A gente vai dividir essa sala, porque vocês estão ora no cliente, ora trabalhando de casa, Hora ora em sala de viajando. reunião. Então, assim, hoje mudou tudo. Uma outra coisa que é engraçada de contar é tirar o telefone, o gancho do alô. Lembra? A gente tirou os telefones e hoje é tudo no Teams. É isso. Aquilo também foi uma ruptura para um mercado que é um mercado mais tradicional. Total. Não, quando a gente Mas faz essa retrospectiva, e eu acho ela muito legal, porque quem assiste a gente aqui são advogados e advogadas de todas as faixas etárias, né? Quem já viveu isso sendo advogado, que lembra com riqueza de detalhes de BlackBerry e telefone na mesa e tudo mais. E quem está novo, que está aí, quem está no mercado há 10 anos, não pegou mais nada dessa realidade, porque se você falar de 2015, a gente já tinha bem mais recursos para poder enxergar a advocacia de uma forma diferente, mais produtiva, mais dinâmica, né? Então é e muito mais importante fazer a retrospectiva. profissionalizada, né, Lara? A gente fala sobre isso, né? Você, eu, aí os administradores dos grandes escritórios, os sócios gestores, a gente sempre se inspirou nessa advocacia internacional, nos grandes escritórios, nas melhores práticas, em gestão, governança, e isso foi colocando o Brasil aí em pé de igualdade em bastante coisa. É Sim. óbvio que eles são muito maiores, têm muito mais orçamento do que a gente, mas com as limitações que existem no nosso mercado, a gente evoluiu bastante, né. A Você ponto de você sabe ver uma hoje. coisa? Não, Desculpa, pode pode falar. termina. Desculpa, eu te Não, cortei. profissionais de outros mercados, de bancos, de farmacêutica, vindo trabalhar nas administrações dos escritórios. Coisa que eu vi em 2010 no Simpson Thacher, que eu fiz uma visita em 2010. Eu fui fazer um curso de inglês para dar uma aprimorada, fiquei 1 mês estudando em Nova York. E pedi para os sócios, falei: "Olha, quero conhecer alguns grandes escritórios, porque vocês contam tanto, vocês já fizeram LLM, falam de como as coisas funcionam, eu quero ir lá ver". E Hum, eu fui, passei um dia conversando com alguns dos administradores deles, e eu fiquei encantada, porque era um prédio legal. inteirinho lá perto da Grand Central Station, só do Simpson Thacher, a recepção era deles. Só com aquela conversa de um dia, Lara, eu aprendi muita coisa. E eu vi que os administradores, não advogados, não lawyers que eles falam, tinham muitos desafios e eram peças muito importantes nessa gestão, né, eles complementavam o sócio gestor, o managing partner e a governança. E você estava diante ali de executivos muito qualificados e muito preparados, então eu falei: "Bom, aqui tudo acontece antes, uma hora vai acontecer no Brasil, eu vou me especializar mais", eu já estava na época há 10 anos nesse mercado, falei: "E vou apostar que o mercado vai crescer e a gente está vendo uma evolução muito grande, Tal. e não tem rotina, não tem mesmice". Não, eu vejo o seguinte, dentro de um escritório de advocacia, a mesmice, ela não existe porque a gente tem uma questão ligada às pessoas. Elas geram o dinamismo e a falta de rotina. Porque é isso. Você está trazendo aqui vários momentos de grandes mudanças, e isso significa uma mudança muitas vezes de cultura, de jeito de trabalhar, de uma dificuldade de aceitar uma tecnologia diferente, uma coisa nova, aquela coisa de a primeira vez que você não usa a sua agenda de papel, que você fala, meu Deus, será que as informações vão estar seguras, não vão deletar? Porque na de papel eu tô lendo aqui, eu tô vendo. Então, não deixa de ser assim um pânico cada vez que você tem uma mudança radical.
E as pessoas, e aí eu vejo como um dos elementos de gestão mais importantes dentro de escritório, e por isso que a gente precisa sempre de bons gestores, de gente capacitada, gente que estuda realmente, né? O como fazer melhor, as melhores práticas de tudo, desde gestão financeira e especialmente a gestão de pessoas, porque você está lidando com um público de equipe muito diferente, que vem com uma cabeça de independência total, de autonomia de pensamento, de criação jurídica, enfim, e tocando projetos muito grandes, muitas vezes, né? Então, você lidar com isso e fazer essas pessoas geniais, muitas vezes, né, que tem dentro das equipes, seguir regras, é um negócio desafiador para o gestor, né? Então, É, assim, é bem desafiador. Você sabe, né, o que eu estou falando. A gente está falando de alto capital intelectual, né? Então, não é fácil fazer gestão de equipes com profissionais de alto capital intelectual. uhum, Desafios similares talvez tenham os gestores, dos grandes hospitais com grupos de médicos, gestores de universidades, com professores doutores e mestres, né. A gente lê bastante sobre isso, sobre o perfil desses profissionais, esse perfil técnico e altamente sofisticado, e o desafio que você tem, eh, de repente, tentar, convencê-los de que é importante eles mudarem a forma como eles estão fazendo, sendo que muitas vezes está dando certo, né, deu certo, eu cheguei até aqui fazendo desse jeito, por que que você quer que eu mude, Alessandra? Então, esse estudar comportamentos, de advogados é um desafio, né, é o que a gente está, fazendo hoje, como gestores de escritórios de advocacia, eu e muitos dos meus colegas e você, e trabalhando esses perfis e trabalhando esses comportamentos, porque é aquele mantra que eu ouvi de um professor de Harvard, advogados estudam as leis, nós, gestores, estudamos os advogados. Então é isso, a gente estuda o comportamento e a gente quer desenvolver nos advogados competências, e competências essas que vão torná-los, cada vez mais capacitados e completos para gerir equipe, para formar equipe, para pensar em sucessão, para deixar um grande escritório como legado, né, eh eh, porque eu acho que a gente trabalha para influenciar e para fazer o bem para as pessoas. É sim. é é óbvio que não é todo mundo que tem a mesma cabeça que a minha, tá. Eu tenho a cabeça de gostar de desenvolver pessoas e de impactar de alguma forma as pessoas. Então, quando eu encontro pessoas jovens que trabalharam comigo, que têm oportunidades e estão crescendo tanto no Sescom como em outras empresas, aquilo me dá um orgulho muito grande, aquilo tem um efeito em mim, Lara, maior do que o monetário. Sem Eu dúvida. gosto muito disso. Então, conseguir desenvolver pessoas, tão peculiares como são os advogados, né, com o nível de exigência, com a inteligência, com a capacidade, desenvolver, influenciar, ajudar, ora acerto, ora eu erro, eu não vou mentir para você, Normal. tá, erro, acho que mais acerto do que erro, mas dá uma satisfação e isso é bem recompensador. Não é simples, existem formas de você conseguir trabalhar o desenvolvimento deles e convencê-los a, ora seguir regras, normas, né, ora mudar, estudar, porque eles têm que mudar o comportamento deles, também porque o escritório está o tempo todo recebendo jovens de 18, 19 anos, que são os nossos estagiários. A gente está o tempo todo renovando essa geração. E essa geração está mudando muito rápido, e os escritórios têm muitos deles aqui dentro, então eu preciso desenvolver, o nosso time de RH precisa desenvolver esses skills nos sócios, nos advogados e nos próprios jovens que estão entrando para se adaptar ao escritório. A gente quer se modernizar, não é para a gente ficar com: "Ah, é uma cultura tradicional, o escritório é old school".
A gente quer ter políticas ESG, políticas de inclusão, fazer pro bono, fazer a diferença para a sociedade, trabalhar sim nos casos mais complexos e sofisticados do direito, para poder ter os advogados sempre desafiados, né, na formação deles, mas também trabalhar esse outro lado que é fundamental. Hoje no escritório nós somos 600 pessoas, Nossa. então, 300 advogados e sócios, estagiários, mais de 100 estagiários, equipe administrativa robusta, quase 160, 170 pessoas da administração, unidades em 5 capitais. A gestão disso é muito sofisticada. E ver uma coisa assim que uma vez eu ouvi de um escritório americano que tinha o desafio de multinacional também em vários países e tal, e que o lema deles era assim, nós temos que ser uma única firma. Em Exato. termos de cultura, então não importa se eu tenho um escritório aqui nos Estados Unidos, outro em Londres, outro no Japão. Mas a cultura, o jeito de atender o cliente, a forma de se portar, etc. Por mais que eu tenha japoneses no escritório do Japão, ingleses no da Inglaterra e assim por diante, você ter a cultura passando. Eu acho que esse é o grande desafio quando você tem lugares diferentes, muita gente, são muitas. Vocês têm 600 culturas individuais para administrar e trazer para o mesmo lugar, né? Mas uma coisa assim que eu vejo, eu não sei se para você bate igual, mas para mim um dos prazeres que eu tenho de trabalhar na advocacia com sócios e tal, é que, sim, esse desafio da transformação a gente vai ter o tempo todo, porque é isso, você não quer ficar parado no tempo, você não quer ser menos competitivo, então, para isso, você tem que ter algumas coisas funcionando, da forma correta, mas para nós que estamos desse lado, trabalhar com pessoas muito inteligentes desafia a nossa capacidade de estudo, de melhoria. Como que eu tenho que ser boa de argumentação, porque eu tenho um bom de argumentação na minha frente, que se eu não estiver prestando atenção, eu vou estar Muitas vezes melhor que eu, né? muitas Acostumado a vezes. defender aí as Aham, teses deles, muitas exatamente. vezes melhor. É o que eu te falei, é uma questão também de você, se encantar com esse desafio ou detestar. Eu já vi profissionais chegando e falando: "Não é para mim isso, estou voltando para a indústria, estou voltando para recursos humanos da indústria, porque é lá que eu sou feliz", porque é Uhum. uma gestão completamente diferente, tá, uma cultura completamente diferente. Para voltar num ponto que você falou, que é bem importante, sobre a padronização, sobre garantir que o cliente tenha a mesma experiência nos nossos diferentes escritórios, com as nossas diferentes práticas, isso é fundamental. Eu fiz uma pesquisa, terminei meu mestrado, fiz uma pesquisa. Um dos livros que eu me baseei na bibliografia, foi um livro, da Heidi Gardner, Smart Collaboration. Ela deixa muito claro que o cliente percebe quando um escritório realmente tem o mesmo nível de entrega nas diferentes práticas, nas diferentes unidades, e ele valoriza isso. E isso é importante, isso não pode ser deixado de lado. O desafio está em conseguir treinar e envolver as pessoas para que elas consigam realmente, estar todas no mesmo, nível, e a gente não está falando de nível médio, a gente está falando de colocá-los numa padronização com a régua alta. É sobre isso que a E gente está não só falando. advogados, né? Porque quando você fala de alguém que recebe um telefonema ou está respondendo um e-mail para cliente, a experiência ela vai ter que ser sentida em vários pontos de contato, né? Que não é Exato. necessariamente com o advogado que está lá tocando o processo, fazendo as. Não, é com o meu, profissional do faturamento que manda uma fatura.
Isso. né? Ou que está entrando em contato com o cliente porque precisa assinar um contrato de contratação do escritório, ou algum contrato que seja inicial aí para poder qualificar o escritório como fornecedor. Hoje você tem uma equipe administrativa muito em contato com o cliente final. Sim. E isso precisa ter a mesma excelência da experiência que esses clientes têm com os advogados. Não é fácil, Lara, esse é um trabalho Não. que a gente está em constante desenvolvimento, tá? Tem que ter time específico, inclusive, para estar pensando essas coisas, né? Como que tá atento para a percepção do cliente, para ver aonde estão os gargalos, aonde a coisa não está funcionando, né? Mas sem Exato, dúvida, esse é um ponto exato. hoje que eu vejo como crucial aí no A tocar nessa. administração, nesse mundo desafiador, os gestores da administração, muitas vezes ela não pode mais ser vista só como uma despesa, tá? Porque a gente está trabalhando ali junto com eles nas equipes multidisciplinares, desenvolvendo as ferramentas de TI, ajudando no uso da inteligência artificial, entregando um visual law, entregando um vídeo ali animado com a tese que a gente bolou. E esse é um trabalho sofisticado, Lara. Eu não entrego mais Sem só dúvida, aquele com certeza. calhamaço de contrato, no Bible, lembra que a gente mandava encadernar, tinha uns tais de umas brochuras também que a gente E que encadernava e ninguém lia, guardava? né? Que você fala assim, mandava para lá, ninguém nem abria aquele Mandava para cata-pau. cada lado dos clientes, porque era super importante, mandava para um lado, para o outro, o cara guardar aquilo. Você não entrega mais isso, né? Você entrega hoje um trabalho, muitas vezes em imagem, em vídeo, se tiver documentação de apoio, tem que ser uma formatação especial. Às vezes é a formatação do cliente, né? O Hum. cliente pede que seja na cara dele, ou uma apresentação executiva, porque precisa ir direto para o CFO, o jurídico vai mandar para o CFO, a gente tem que fazer essa entrega. É muitas vezes a equipe administrativa que vai fazer isso, né? A gente está num trabalho em que os advogados precisam desenvolver os skills de administração e a administração precisa desenvolver alguns skills de advogados, isso é fundamental, atenção aos detalhes, leitura de tudo. Isso eu aprendi com os meus chefes maravilhosos, os diversos managing partners que passaram pela minha experiência no Sescom, foram 4. Estou aqui Essa é uma outra sobrevivente. coisa, assim, que teve uma. Eu não sei se você estava na conferência da ALA na Flórida. Ah, Eu foi. fui, eu fui, eu fui para o Colorado, em Denver, e eu estive na de Dallas. Eu estive em 2 delas, Não, não foi uma que foi na Texas Flórida. E me é, chamou muita atenção um painel que eram as duplas. Quem que foi falar? As duplas de managing partner e gestores de escritórios pequenos, médios e grande porte. E aí foi muito interessante, e é isso que eu quero que você conte essa experiência tua também, a importância que é o casamento perfeito dessa dupla, porque é um trabalho em dupla, né? É um é time, complementar, é um time. Lara, é. Olha, eu vou até mencionar aqui os nomes, porque são os meus grandes Mentores. incentivadores, tá? Eu comecei lá atrás com o Roberto Barrier, ele me contratou, me ensinou a trabalhar e me ensinou a ser apaixonada pelo trabalho que eu faço. Depois a gente teve o Marcos Flesch, Joaquim Oliveira e agora o Alexandre Barreto. Então, são perfis diferentes, mas são sócios que tiveram muito sucesso nas práticas de atuação. Eu entendo que essa legitimidade e o fato deles terem sido bons sócios é, é meio caminho andado para eles serem bons sócios gestores. Porque eles já têm a legitimidade, aquela admiração. Olha, estou pedindo para você aquilo que eu soube fazer quando foi a minha vez. Então, eu gosto disso, eu acho que isso é importante, tá? O administrador vem, e aí vem a minha figura, e hoje não é só uma pessoa, né? A gente tem alguns diretores num escritório do tamanho do Sescom.
essas pessoas precisam ter uma conexão com o sócio-gestor muito grande e um relacionamento de confiança. E conversas, né, Lara, e conversas de alinhamento, muitas vezes conversas difíceis, porque ao mesmo tempo em que as responsabilidades são complementares, quanto mais houver sinergia entre esses 2 perfis, melhor vai ser o trabalho feito, e mais sucesso essas duplas ou trios ou 4 Equipes, pessoas times? vão trabalhar melhor. E de verdade, não é para ter trabalhos independentes, eles têm que caminhar e se completar, às vezes eles até se confundem, isso deixa o trabalho ainda mais desafiador e complexo, tá. Do tipo, onde começa a sua responsabilidade termina, onde começa a minha e termina, né. Então, é muita conversa, é muita confiança, nesse caso, eu trabalhava há muitos anos com eles, né, então acho que isso, também vai ajudando, e precisa ter essa conexão, porque é com essa conexão que você deixa de ser só uma administração de suporte, para ser uma administração parceira do negócio. E essa Estratégia. parceria do negócio faz toda a diferença. Então, eu participo, eu sou membro do comitê executivo, eu participo das reuniões do conselho de administração, estou na governança, participo do processo de remuneração de sócios, e isso faz com que eu tenha uma bagagem e possa ser também um suporte aos sócios. Porque se você for pensar, Lara, um sócio com 30 e poucos anos, está no começo da carreira, ele vai ser sócio mais tempo do que ele foi advogado. Uhum. Então a gente tem um trabalho de desenvolvimento, desse pessoal muito grande. Então, a gente precisa ser recursos humanos dessa sociedade. Sim. Não é um trabalho Não, simples, fantástico. né, não é um trabalho Assim, simples. deixa eu puxar um gancho, que você falou da governança. Hoje, olhando para o escritório, para o Sescom, como é que funciona? Como é que é a estrutura de governança? Vocês têm, então, um conselho de administração? Como é que é esse organograma de vocês? Se você A gente puder tem o contar. conselho de administração, comitê executivo, comitê de remuneração, um ou outro comitê que a gente monta por demanda, tá, mas a gente não trabalha com comitês administrativos, já te falo de cara, a gente tem heads administrativos, alguns C-levels, alguns diretores, tá, e essas pessoas respondem para o managing partner, e para o comitê executivo. E depois a gente tem os heads das práticas jurídicas, né, e eles também respondem para o comitê executivo. Então você tem uma governança que não é uma governança muito diferente da governança dos escritórios grandes que eu conheço, tá, exceto pela existência ou não de comitês. Eu já trabalhei das 2 formas. Eu já trabalhei, com comitês respondendo, departamentos administrativos e o head da administração respondendo para comitês. 3, 4 sócios que cuidam de marketing. 3, 4 sócios que cuidam de finanças, tá? E aí o head administrativo responde: "Minha experiência, as coisas não andam rápido como hoje a gestão de um escritório exige. Uhum. Você fica com uma administração mais morosa. Não é que não funciona, funciona, tá? Então, a figura de um managing partner, com responsabilidade definida, com o poder ajustado para o que ele tem que fazer, os heads da administração trabalham com ele e isso agiliza o trabalho, É que tá? são menos cabeças para você ficar aguardando decisões, né? Então é isso. Ele tem a carta branca dos sócios porque eleito foi, né? Então ele está lá no mandato dele para X tempo. E aí, claro que dá esse dinamismo, né? E sem Com dúvida, legitimidade ele consegue administrar, sim. tá? Perfeito. Não, muito bom. Ao longo desses anos, Alê, é, desafios de governança você teve muitos, que muda muito, né? Ah, principalmente as questões de sistemáticas de distribuição de lucros. Tem toda uma.
um estudo para você sair. Eu imagino o quanto de mudanças que não aconteceram, né? Ora, o sistema Ito to Kill é o que está fazendo a bola da vez. Aí todo mundo vai e faz. Só que aí vê que tem ali alguns problemas, você fala, não, já não funciona assim. A gente vai ter que criar outros sistemas de avaliação para poder criar uma meritocracia dentro do escritório, e todos estarem ali dentro da sua satisfação, mas sabendo que tem que fazer entregas, né? Você passou por várias etapas disso, imagino, né? E construção disso, óbvio. Passei por alguns modelos, tá? Passei por modelos, assim que o escritório foi fundado, mais simples, eram Hum. modelos, que não necessariamente era já um lockstep, tá? Mas o escritório adota um lockstep ali em meados de 2009, 2010, e a gente vem trabalhando desde então com lockstep modificado. Funciona bem, é um modelo aí que precisa ser revisitado, porque o escritório vai crescendo, as expectativas vão mudando, você vai precisando colocar metas ali, alinhadas à estratégia. Então sim, é um material vivo, não deve ser mexido sempre, porque é uma ferramenta muito sensível para os sócios. Mas ela tem que ser revisitada e ela precisa sempre ser revisitada quando a estratégia é redesenhada. E normalmente você revisita estratégia a cada 5 anos, no mínimo. Então é um material que precisa de adaptações a cada 5 anos. A gente sempre trabalha com a ajuda de consultorias de primeira linha, especializadas em modelo de remuneração, para poder trazer as ferramentas mais modernas. O que é bom, porque também você acaba, não ficando só no mundo e na própria experiência dos escritórios, eles trazem muito conhecimento de professional services, que a gente fala, então a gente se inspira nas Big Four, nas consultorias, como uma Bain, uma McKinsey, porque no Uhum. fundo tem uma metodologia similar, então coisas que funcionam lá, provavelmente com É que alguma é serviços, adaptação. né? São empresas de serviços profissionais. Então, quando você está falando de pessoas produzindo e não máquinas produzindo, passa mais ou menos pela mesma linha de desafio, né? Como é que você vai fazer um profissional que o trabalho sai da mente dele? Como é que você compara a mente de um com a mente de outro? Como é que você vai começar a fazer essas medições, né? Não, com certeza, eu acho que esse é um caminho, né? E também ter o olhar externo, né? Eu acho que o olhar externo ele traz que quem está muito dentro, às vezes, não consegue ver, que você está tão habituado a ver todas as situações, que você não enxerga, às vezes, os detalhes que estão ali, às vezes chamando atenção, mas por estarmos dentro, né? O olhar externo ele É, é positivo. eu acho que enriquece os modelos, né, porque a gente acaba ficando viciado em alguns tipos de metas, de KPIs em escritórios de advocacia, né. Fala-se muito em geração de negócios, que é a famosa originação, e aí a gente fala em supervisão, e a gente fala em debitar, precisa debitar. Os Uhum. advogados estrangeiros, americanos, debitam 2.000 horas ano. A gente ouve muito isso. E de verdade, para o nosso business é super importante a proximidade com dos sócios no atendimento aos clientes. É isso que a gente valoriza, né, os clientes querem a presença dos Uhum. sócios. Então os modelos precisam incentivar esse tipo de comportamento que você quer incentivar. Então, é sofisticado, tem que É assim. medir. Não acredito só em número, sabe, Lara? Eu Uhum. acho que o número, ele é importante, porque ele é meritocrático, né, vamos falar dessa forma, mas você tem sempre que olhar o todo, porque você tem momentos de investimento e que futuramente vão te dar resultado, e essas pessoas precisam ser E reconhecidas. que não estão Então, dando agora, mas elas não quer dizer que elas não estejam trabalhando agora, né? né, e são perfis de sócios, você tem perfis de sócios tecnicamente muito bons, que fazem toda a diferença, e que para aquele sócio original o que ele origina, ele depende de todo um suporte de outros sócios, e isso precisa ser valorizado, isso tem Sem muito valor, dúvida. porque se eu quero entregar esse trabalho de excelência,
eu preciso desses advogados com esse nível de capacidade. E muitas vezes eles não são os de melhor business, porque Às aí a vezes é um gente vai técnico, às vezes é um para técnico. perfil. Isso. Então eu gosto de equilíbrio. Eu estou sempre falando de equilíbrio, tem que olhar tudo, tem que olhar o comportamento também, né. Sabe uma Hã, coisa que eu gosto muito e eu concordo plenamente com você, o grande desafio é que existe uma tridimensionalidade nos resultados que tem que estar muito coerentes, eles têm que estar muito coerentes com o planejamento. Você tem um resultado escritório como um todo, somando todas as pessoas, tudo que é entregue, enfim, a última linha lá da conta, o quanto conseguimos, né, fazer enquanto grupo. Essa é uma dimensão. Você tem a dimensão dos núcleos, que tem que trabalhar unidos ali, porque você tem núcleos, seja jurídicos, seja administrativos, mas com necessidade de trabalhar coesos e entregando para o cliente a necessidade e a responsabilidade que tem. E você também tem a dimensão individual, que precisa ser vista também. Às vezes ela não vai estar batendo com o que a equipe faz, ela sai um pouco da curva, e você tem que olhar. Se você não tiver um sistema que enxergue isso, um sistema simplista que fala, todo mundo é igual. Não, não é igual. O Lockstep ele é muito bacana porque você faz as diferenciações do nível de carreira. Um advogado que está jovem ali começando, tem como comparar com um sócio que está há 30 anos, e as entregas são diferentes. E vamos fazer esse jovem chegar lá. Mas não é da noite para o dia, né? Então, o tem que sistema ter um tem que equilíbrio aí desse triângulo que você Hum, falou, hum, né. A firma, a equipe em que você está inserido e o indivíduo. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental para você conseguir um ambiente e aquela cultura que você está buscando do smart collaboration, que é o que a maioria dos escritórios buscam hoje, dúvida, sem dúvida. né. É isso. Não é simples, mas falando é o que a gente se preocupa e tenta aí, desenvolver e valorizar. É um trabalho contínuo, porque é muito dinâmico. Cada grupamento de pessoas novas que chegam, etc., tem o poder de influenciar, modificar muitas vezes uma rotina anterior, né? E aí o gestor tem que estar atento ali, né? Nossa, Lê, tem coisa para a gente conversar assim, a gente tem que fazer capítulo 2 desse podcast, porque assim, Vamos bater papo uma vez por ano, o que que você acha? Senão o pessoal vamos, também vai uma vez por enjoar. ano, eu acho longe demais. Vamos tentar um negócio mais curto, porque imagina, a gente poderia passar uma conversa inteira dessa falando só do modelo de remuneração para entender as diferenças, ainda mais que é muito bacana você que passou porque é isso, né? A Advocacia Nacional, ela tem várias advocacias, vários tipos de escritório. O escritório pequeno que está com cabeça de grande, o escritório pequeno que tem cabeça de pequeno, o médio que tem cabeça de pequeno ainda não evoluiu, os grandes, enfim. O Então, familiar, o não familiar, né. familiar, não familiar, de interior, de capital, de São Paulo, de Salvador, são realidades muito diferentes. E quando você tem uma profissional, como é o teu caso, que mesmo trabalhando num único escritório a tua carreira inteira praticamente, né? Foi. Falando em se tratando de advocacia, você vivenciou mudanças no escritório quando ele era pequeno, começando, que nem se compara com ele com o que é hoje, mas existe ali muito conteúdo de momento. Aquele momento exigia uma sistemática mais simples e não adiantava colocar um lockstep com 6 sócios. Não é por Exato, você tem que ter a exato. dosimetria também, né? Tem que entender que não é teu momento ainda partir para um modelo super complexo que exige muita avaliação, muito cuidado, né? Para buscar esse equilíbrio que você trouxe. Mas é isso, eu acho que o próximo a gente podia até combinar de falar de sistemas de remuneração, que é um negócio que eu adoro, que eu acho que é a grande chave. Tem outras chaves, mas essa é uma chave de relacionamento entre sócios que é muito importante. Na minha visão, sociedade forte é sociedade que tem sócios que trabalham conjuntamente.
esse smart collaboration que você falou no grupo Isso. de sócios para poder falar assim, gente, precisamos ir para lá, vamos junto? Vamos. Vamos fazer, Tem que vamos, né? remar para o mesmo lado, né, Lara? Então, Eu assim, tô super disposta a falar com você, tá? Vou já deixar uma sementinha aqui. A gente vai explorar. A gente vai sair então do Eat What You Kill, né? Nós vamos passar pelo meritocrático, a gente vai passar pelo lockstep modificado e a gente vai chegar no lockstep puro. Toda e o essa desafio teoria, de toda essa 2030, teoria a gente vai tentar transformar em como na prática, como é que ele funciona. como na prática. E aí, para a gente fechar esse nosso podcast e já linkando com o nosso futuro, porque a gente vai ter que falar disso, isso é o que está em voga hoje. E eu queria ouvir de você, olhando para a advocacia, porque você é uma profissional de mercado, você tem conhecimento dos negócios, você não está fechada só na administração ali, o mundo expande, porque é isso, você é uma posição muito estratégica, você tem que entender o negócio do cliente interno que você tem, né? Como é que você vê a advocacia, seja o Sescom, seja de uma maneira geral do que você percebe? A gente já está aí há 5 anos, pouco menos, de 2030. É, malucamente, né? Porque a pandemia foi esses dias, parece que a gente não viveu aqueles 3 anos, pulou, né? De 20 para 23. Como é que você vê aí os próximos anos? Nem precisamos colocar uma data, mas com tanta mudança de tecnologia, com as novas gerações vindo com outros conteúdos na cabeça, com outras expectativas, com outras vontades, como é que você está vendo aí os próximos anos? Bom, Lara, primeiro que eu acredito, na advocacia. Eu acredito que o trabalho dos advogados, assim como dos médicos, dos professores, ele vai ser sempre relevante, tá? Ele vai passar por modificação, por adaptação, mas ele vai ser sempre relevante. Então, os clientes vão estar cada vez mais exigentes, sofisticados e globalizados. Essa advocacia de 2030, com certeza, vai ser usuária de ferramentas de inteligência artificial, tá? Vai ser dia a dia, como é o Google. Você não vai mais na biblioteca, você faz uma primeira pesquisa digital. A gente não vai no minutário, a gente vai começar com a ajuda aí de uma inteligência artificial para poder ajudar a revisar um contrato, a sumarizar determinados trabalhos, ajudar numa outra tradução, por que não? Eu acho que a ferramenta tem que ser usada a favor da gente, sem qualquer tipo de preconceito. E o mundo está globalizado e são muitas línguas. Então, são menos tarefas corriqueiras, mas são mais tarefas sofisticadas, tá? Então, você pode até ter algum tipo de acomodação na alavancagem entre o número de advogados e o número de sócios, mas você pode ter certeza que você vai ter essa mesma, advocacia desafiadora e pujante que a gente vem tendo aí desde de 1960 lá fora, 1990 no Brasil e vida que segue, eu não tenho dúvidas disso, tá. Então é inteligência artificial, é o jeito que se trabalha, e o cliente, sempre como o principal aí, norteador do que eles precisam e a gente vai entregar. A produtividade não pode ser deixada de lado, tá. Então quando eu falo de ferramenta, falo de um escritório ajustado em tamanho, eu penso que os advogados estarão cada vez mais produtivos. Todos os profissionais terão que estar cada vez mais produtivos, né. Isso aí é fundamental, esse equilíbrio precisa ter. Não sei se eu respondi. Prática. Não, Esse exercício respondeu. de futurologia é um pouco difícil. Mas a gente tem os sinais, né? E eu concordo plenamente. O mundo ele está ficando mais complexo. Por consequência, a advocacia que acompanha as relações humanas das empresas, dos negócios, tem que acompanhar essa complexidade. Por isso que não dá para achar que advogado vai ser descartado porque a gente vai conseguir ter uma resposta magnífica para um problema mega complexo de um negócio X. Não, não tem como, né? Então, e eu vejo isso mesmo, a gente usufruindo do melhor que o mundo moderno nos dá. Então, o que que ele pode me ajudar? O que que ele pode me economizar?
para eu poder gastar o meu intelecto em coisas que realmente vão fazer a diferença na vida do cliente, do escritório, ter uma ideia nova, ter uma iniciativa, tá? Olhos e ouvidos bem abertos para enxergar o mercado, as sutilezas, né? E é isso. Imagine como as legislações não vão ser revisitadas de agora até 2030, Lara. Todas, em Com todos os aspectos. inteligência artificial, com problemas climáticos, com desafios ambientais. O mundo vai mudando e o direito e a legislação têm que acompanhar essa modernidade. Então, o advogado ele está aí em todo esse processo, desde o momento de fazer essas novas, leis, para depois interpretá-las e para fazer com que elas valham e para cuidar para que elas sejam observadas e para ajustar quando elas não forem observadas. Então eu no meu mundo que eu conheço, eu não consigo Continuaremos trabalhando para a imaginar. advocacia, né, Ale? Continuaremos nesse universo que é tão fascinante, que eu acho que para mim e para você também, né? Somos duas apaixonadas por esse universo jurídico. E é isso, Ale, eu só tenho a te agradecer, porque assim, é um papo que durou um minuto na minha cabeça de tão bom, né? Que a gente falou de tanta coisa, de tantas histórias, de tantas tomadas de decisões que eu tenho certeza que quem nos ouve aqui, esteja em que momento de carreira estiver ou em que posição, se é sócio, fica atento, usufrui, né? Da presença de um administrador dentro do teu escritório para trabalhar ali coeso, paralelo, né, ajudando o outro para tocar o escritório para frente. Então, acho que Precisa consumir esse investimento, né. Do mesmo jeito que eu estou dizendo que é fundamental você ver a administração não como uma despesa, mas como parte ali da produção, o sócio precisa ter essa consciência que ele tem que consumir o que a administração produz e todo esse suporte administrativo que os escritórios, dão para eles. É fundamental, precisa consumir essas ferramentas todas. eu acho que isso marca aí a nossa conversa, porque esse é o grande recado, né? Qual é o grande passo que a advocacia, que ainda não está no patamar de um Sescom, mas que espelha, né? Porque é um grande escritório que tem uma história muito bacana, né? E com profissionais tão incríveis. Ok, não estou nesse pé, mas o que que eu posso tirar de bom dessa história, né? O que que eu posso me espelhar e começar a fazer aqui na minha realidade? Às vezes pequeno, de interior, não importa. Tem muita coisa, Lara, tem muita coisa. Muita São coisa. muitas práticas administrativas e de gestão que cabem para um escritório de 3 pessoas, para um escritório de 30. Você só precisa fazer uma adaptação. E só precisa aceitar isso e começar a atuar olhando para o profissionalismo de uma maneira muito objetiva, né? Eu quero ser um escritório profissionalizado, não importa que tamanho eu tenha, não importa se eu estou no interior ou na capital, porque depois que as barreiras digitais, né, colocaram todo mundo dentro de uma sala de Zoom, dentro de É, um, né? Então, assim, não tem barreira, né? Ale, eu quero te agradecer mais uma vez, primeiro pela tua generosidade de estar aqui, de dispor do teu tempo, num dia, né, que caindo o mundo em São Paulo, chuva e tudo mais. A essa casa é semana foi demais aqui, chuva e tudo mais. Mas tá eu na luta, adorei conversar com você, passou rápido para mim também. muito rápido. Você percebeu, é uma coisa que eu gosto de falar, então falar do meu trabalho, falar da minha carreira, falar do Sescom, falar dos advogados, me encanta. Você me conhece, a gente já fez outros eventos aí juntas na nossa trajetória, e espero que a gente ainda tenha muitas oportunidades como a de hoje. Eu que agradeço, conta sempre comigo, eh, e vamos compartilhar conhecimento, porque senão ele não vale nada. Não, eu também sou desse time. Vamos distribuir, porque com isso a gente está ajudando a própria advocacia a ficar melhor. E mais profissionalizada. Isso aí. Querido, um beijo para você. E a gente vai se Obrigada. ver no nosso capítulo 2 dessa conversa, porque a gente ainda tem muito o que falar.
Vou Tá bom. esperar esse convite, Lara. Um beijo para você também, viu? Bom fim de semana e até a próxima. Isso aí. Obrigada.